Olá pessoal, então voltando à nossa continuidade dos nossos assuntos, do nosso conteúdo, vamos para o projeto de iluminação usando o método dos lumens. Primeiramente, por que método dos lumens? Porque o método dos lumens é um método muito conhecido e é conhecido por quê? Porque é um método muito adequado, um método que atende às necessidades, né? Inclusive é um método usado também pelo software que nós vamos trabalhar no final do semestre, né? O software de simulação que faz todo o projeto em cima do método de Lumens. Então é a melhor ferramenta para nós usarmos, para nós entendermos como se faz, entendemos como usar o software. Né? Ah, professor, você tem software para que aprender a fazer na mão? Jovem, né? Moço ou moça, você precisa saber como fazer para saber alimentar o software de forma adequada e também para você ter bom senso para saber, nossa, essa resposta faz sentido ou não faz sentido? Será que teve alguma coisa errada? Será que sem querer eu alimentei o software de forma errada? Todo engenheiro precisa saber como fazer na mão, tá? Por vários motivos, sendo o mais importante deles para você interagir e para você criar bom senso, tá bom? Então, continuando aqui, né? Uma vez definidas as grandezas utilizadas nos projetos, vamos lá para o projeto de iluminação e o resumo da ópera. Primeiro passo, escolher a lâmpada e a luminária mais adequada. Isso vem em cima dos exercícios que nós acabamos de passar, tá bom? Exercício da aula 3. Né? Nós trabalhamos com a escolha da lâmpada. E aí vem a questão da luminária. A luminária é o par casado com a lâmpada. E aí a gente vai ver no projeto aqui alguns detalhes relativos à luminária, alguns detalhes relativos às lâmpadas, né? Mas para um projetista da parte de instalações elétricas focados na parte de iluminação, ele precisa conhecer o mínimo possível de lâmpadas e luminárias, tá bom? Aí vem o cálculo da quantidade de luminárias que é em cima do projeto, a disposição e, por fim, o cálculo da potência de iluminação instalada. Esse cálculo de potência da iluminação instalada é o que nós usamos dentro do projeto elétrico, né? Para calcular a fiação, dispositivo de segurança, tudo mais com relativo à parte de iluminação do nosso projeto, tá bom? Lembra que nós chutamos valores, consideramos sempre lâmpada de 100 watts, etc. Então, isso considerando residências. Para plantas onde nós temos comércio, onde nós temos empresas, faculdades, é necessário você fazer todo esse cálculo para determinar a quantidade de lâmpadas, determinar a quantidade de lâmpadas à disposição para ficar adequado, né? Aqui ainda poderíamos colocar mais um passo que eu vou colocar no exercício, que é o que? O laudo, que é o que? A verificação, tá? Você inspecionar o projeto após executado e verificar se a iluminância medida com luxímetro, que é o equipamento que eu mostrei para vocês na aula passada, bate, né, dentro do que a norma exige, dentro do que você projetou, tá bom? E aí nós vamos ver agora a sequência dos passos, né, para a nossa metodologia de projeto adotada, tá joia? Vamos lá. Aqui, primeira coisa, né? Algumas definições importantes, né? Você tem aqui o teto, depois você vai ter o plano de luminárias, que é logo abaixo do teto, tem as paredes, o plano de trabalho, que é 0,75 acima do piso, tá? Padrão, isso eu estou dizendo padrão. Existem diferentes planos de serviço, plano de trabalho? Sim, mas o padrão, referência para nós, é considerar o plano de trabalho como sendo 0,75 centímetros acima, desculpa, 0,75 metros acima do solo, ou 75 centímetros acima do solo, tá bom? Considerando que esse plano de trabalho ocupa toda a área, tá? Isso é uma suposição para o nosso projeto. Continuando, o método ele tem esse fluxograma. Né? Muitos dos alunos de engenharia civil questionam muito. Ah, por que nós temos a disciplina de algoritmo e lógica de programação? Aí, tá aí a resposta, tá bom? Para você que ficou reclamando. Tá, um projeto, um passo a passo, ele sempre pode ser descrito por um fluxograma, gente. Fluxograma tem a ver com projeto, tem a ver com entendimento de uma situação, problema, e tem a ver com você traçar uma metodologia para um processo, tá bom? E aqui nós temos um processo interativo, onde aqui são processo, estrutura de decisão. Então eu entro com os dados, calculo o número de luminárias, faço a distribuição, testo, né, com o meu luxímetro na vida real, né, na prática. Se sim, deu certo, atendeu, acabou. Se não, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que atentar e fazer novamente aqui
né, os cálculos. Pode ser, o único problema pode ser o teste real? Não, pode ser que eu escolha uma lâmpada que vai precisar, e de acordo com a norma, eu vou precisar de muitas lâmpadas e não ficar adequado aqui a distribuição das luminárias, tá? Aí ficam luminárias muito próximas uma das outras ou até inviável a construção. Então isso também pode ser um impeditivo para retomar aqui e escolher outras lâmpadas e luminárias para quê? Para recomeçar o projeto, tá bom? Aqui nós temos os tipos de iluminação, claro, né, os básicos, né? Vamos pensar em 3 tipos básicos de iluminação. A primeira de todas e o foco do nosso projeto é a iluminação geral distribuída, tá bom? O segundo tipo é a iluminação geral localizada, onde você ilumina somente os pontos onde acontecerão os trabalhos, onde é de interesse, né, do projetista. O terceiro ponto é uma fusão, vamos dizer assim, uma mixagem, né, iluminação geral distribuída complementada por iluminação da tarefa. Isso é quando você tem uma tarefa que exige da sua visão e que para o melhor conforto e desempenho das suas atividades você necessite de uma iluminação complementar. Também temos a iluminação indireta, né, que é as sancas, né, desculpa, que com LED, que hoje está muito comum, mas isso é mais não focado no que nós estamos falando aqui. O que estamos falando aqui é a iluminação focada para atividades, né? Aqui distribuída no escritório, aqui de repente num local onde tem um armazenamento, né? E aqui no escritório numa sala de projetos, tá bom? Continuando. Aí a iluminação geral distribuída proporciona uma iluminação razoavelmente uniforme, e isso é interessante, né? O que significa uniforme? Significa que nesse ponto, se você medir com luxímetro, aproximadamente você vai ter a mesma medida desse ponto, né? Se você considerar vários pontos no mesmo plano, tá bom? Isso é uniforme, é distribuído de forma igual. Tá? O campo de trabalho tomado lá, a gente falou sobre isso aqui, né? 75 centímetros como referência. E o método dos lúmenes é próprio para o dimensionamento da iluminação geral distribuída. Tá joia? E aqui nós vamos trabalhar com o nosso primeiro exemplo. Tá? Prestem bastante atenção nesse exemplo, porque ele vai servir de referência para todos os nossos próximos trabalhos. Então aqui, realizar passo a passo o dimensionamento da iluminação geral distribuída de um ambiente com as seguintes características e especificações. O comprimento desse local é de 8 metros, a largura de 6 metros, a altura, pé direito, de 2,75, a altura do plano de trabalho em relação ao piso padrão, de 0,75, refletância do teto, 70%, refletância das paredes, 30%, refletância do piso, 10%, e o nível de iluminação estipulado, 500 lux. Tá, esse 500 lux, da onde saiu? Da onde deve sair? Respostas? Participação no fórum? Tá aqui, ó. Mediante o contexto, nós já fizemos exercícios, né, na aula passada, resolvemos, acabamos de fazer um exercício também no início dessa aula. Mediante o contexto, você consegue consultar na norma e definir qual a iluminação mínima, média, necessária para aquele contexto, tá bom? Para atender a necessidade daquele contexto. Lembrando, existe uma norma. Então, se existe norma é porque pode existir fiscalização, que caso exista um acidente e se comprove que foi por falta da iluminação adequada, a empresa pode ser processada, e com certeza será, e com certeza perderá esse processo. E se houver fatalidade, mais grave ainda, e cada vez mais pode haver problemas para o lado da empresa. Então, o certo é atender às normas, estar atento às normas, né? Nesse caso aqui, a norma nossa de iluminação. Então, lá, o primeiro passo, como já falamos anteriormente, é a escolha da lâmpada e das luminárias, tá? No nosso caso aqui, nós vamos trabalhar com esse. Vamos já definir para adiantar. Vamos determinar o uso dessa luminária, que é a luminária de embutir em chapa de aço, protegida contra ferrugem, com pintura eletrostática em epóxi pó na cor branca, tá? Epóxi pó na cor branca. E aqui está a referência dela, Indelpa BNI 512 2x32. Daqui você já consegue entender. Que tipo de luminária é essa? É uma luminária que suporta duas lâmpadas, né? A conexão, o encaixe de duas lâmpadas de 32 watts. Então, por consequência, aqui nós temos uma lâmpada utilizada fluorescente de 32 watts, que ó, é par casado, com fluxo luminoso de 2.700 lumens, um IRC, lembra? IRC, índice de reprodução de cor, lembra? Temperatura de cor, então tá aqui, ó, 85, né?
e uma temperatura de 4.000 Kelvin. Tá? A referência aqui é a lâmpada da Philips, tá? Aqui o part number dela, dizendo que ela é 32 watts. Tá joia? Aqui também temos o que? O reator usado, né, nesse conjunto, um reator eletrônico de duas lâmpadas de 32 watts, pode ser ligado 127 a 220, 50 a 60 Hz, partida instantânea, fator de fluxo luminoso, esse dado vai ser muito importante, lá na frente ele entra no cálculo, fator de potência de 0,99, essa aqui é a distorção harmônica total, menor que 10%, né? Isso aqui é para você saber o quanto você está contaminando a rede elétrica, tá? E é um dado importante. E aqui é a referência, né? Indelpa, revisão 23, tá joia? Então vamos para o segundo passo. Aqui são os dados técnicos da luminária. Vocês vão perceber que a luminária, ela fornece um dado técnico muito importante, que é essa tabela, tá? Que nós vamos usar aqui posteriormente. Tá, a partir de agora nós vamos entrar no cálculo, né? Então isso já é dentro do cálculo do número de luminárias. Então o primeiro ponto que nós vamos calcular é o índice do recinto, tá? O índice do recinto é uma relação que permite classificar, do ponto de vista luminotécnico, ambientes com dimensões diversas, considerando uma distribuição padronizada de luminárias. Então, o índice do recinto é você conseguir gerar um indicador para o recinto, tá? Isso considerando normalmente recintos do tipo quadrado ou retangulares, tá bom? Com base e comprimento, sem a questão da parte de raio, né? Sem curvaturas, tá? Aqui nós tem uma fórmula para iluminação direta e para iluminação indireta. Nesse caso, grande maior parte das vezes, aqui nós vamos trabalhar com isso, iluminação direta. Sendo A o comprimento do recinto, B a largura, H, o que nós vamos considerar a altura efetiva, útil, né? Que seria o quê? A altura do teto, a distância do teto até o plano de serviço, tá bom? Que é esse, na verdade, o que pode ser considerado como H', né? A distância do teto ao plano de trabalho é o que nós vamos considerar esse H, então. Aqui nós temos algumas formas de se calcular, né? Caso você não tenha uma área totalmente quadrada ou retangular, tiver algum tipo de formato diferente, você consegue calcular o K somando a área do teto mais o plano de trabalho dividido pela área das paredes. Joia? Aqui é como resolver o exercício, tá bom? Opa. Aqui você vai ter o comprimento, que vai ser o A. Desculpa, o comprimento, o A é a largura, nesse caso aqui 6, o B comprimento é o A, só que está invertido aqui, né? E B é a largura, tá? Foi invertido. Tá? A altura 2,75, mas aqui eu tenho o H que a gente calculou, né? A altura menos a altura de trabalho, tá? E aqui você calcula o K para uma iluminação direta, né? Comprimento vezes largura dividido pela altura efetiva vezes altura, comprimento vezes largura, né? E aqui a gente acha o valor do K. Esse valor do K nós vamos usar agora na tabela, tá? No que a gente chama de fator de utilização. Fator de utilização, também conhecido como eficiência do recinto de uma luminária, é a relação do fluxo luminoso, lumens, né, que você sabe pelaquela luminária que está sendo utilizada, que alcança uma área específica, oriundo de uma fonte luminosa, e o fluxo luminoso total da fonte. Né, para determinar esse fator, recorre-se à tabela de fator de utilização fornecida pelo fabricante da luminária, e aí você tem o cruzamento aí. Aqui fica bem fácil de entender, né? Esse fator de utilização, ele leva em conta o índice do recinto, né? Que é um fator com relação às dimensões, né? O fator de utilização, ele vê a dimensão e como que você tem a questão das reflexões relativas às pinturas, do que? Teto, parede e piso. Tá? Por quê? A reflexão vai fazer toda a diferença, né? Presta atenção, gente. Física, né? Estudamos em física, provavelmente com a Helena. Reflexão faz toda a diferença, porque nós estamos falando de luz, né? Quanto mais reflexão, maior aproveitamento você tem da luz. Quanto menor reflexão, menor aproveitamento, maior absorção da luz. E aí o ambiente fica mais escuro, você vai precisar de mais energia, de mais lumens, né? Mais fluxo luminoso para o local. Tá? Então aqui você tem a relação, né?
O fator de utilização vai vir aqui, que é o índice que nós já calculamos do recinto, e aqui é a parte de refletância, tá? Do teto, parede e piso. Se você tem o teto, parede e piso, nós já tivemos e foi dado lá no início, né, que é 70, 30 e 10%, nós vamos ter aqui esse índice aqui, tá? Esse valor aqui. Então, 731. 731. Aqui é o valor que nós calculamos. Gente, na tabela não existe esse 1,71. A tabela existe 1,5 e 2. Esse 1,71 é o que é chamado de valor interpolado. Interpolação, queridos alunos, é um assunto de uma disciplina chamada cálculo numérico, tá? Nós não vamos entrar nela porque é uma disciplina de 6 meses. Mas aqui nesse caso o que eu peço para vocês, bom senso. Bom senso. Se aqui no e-mail eu sei que eu tenho 0,59 e aqui no 2 eu sei que eu tenho 0,67, você precisa fazer uma regra de 3 com bom senso aqui. A regra de 3 vai funcionar sempre? Não, porque em alguns casos você vai chegar a um valor, por exemplo, acima de 0,67 ou abaixo de 0,59, o que não faz o mínimo sentido. Por isso que eu estou falando, bom senso. Você precisa ter uma coerência de saber que de 1,5 a 2 vai variar de 0,59 a 0,67. Vai ter que ser um valor entre 0,59 e 0,67, tá? Essa é a ideia. Aqui na interpolação ele considerou 0,62. Aqui é para você conseguir achar, mediante a cor da parede, né? Desculpa, a cor que foi pintada, tanto do teto, parede e piso, qual é o fator de reflexão que foi usado nesse caso, tá? No próximo exercício nós vamos trabalhar com isso, exercício proposto. Tá joia? Depois nós vamos para o fator de depreciação. Esse fator é muito interessante e muito necessário e muitas vezes desprezado. Mas o que acontece? Com o tempo, parede, teto vão ficar o quê? Sujo. Os equipamentos de iluminação vão acumular poeira e as lâmpadas fornecerão o quê? Menor quantidade de luz. Tá? Com o tempo, com a palavra envelhecimento, que a gente chama também de aging, tá? A lâmpada ela vai começar a perder as suas características. E não somente isso, a parede fica mais escura, fica mais suja, né? A própria acumula sujeira na própria lâmpada e assim por diante. Tudo isso prejudica, né, a parte de iluminação. Então tudo isso ele leva a você pensar no quê? Nessa palavrinha mágica, manutenção. Tem que existir, né, a manutenção e também temos que considerar o quê? Um fator de depreciação. Com o tempo vão se depreciando, né, os itens, os componentes eletrônicos. Então, na prática, para amenizarmos os efeitos desses fatores, admitindo-se uma boa manutenção periódica, o que muitas vezes não existe, né? Podemos adotar os fatores de depreciação de acordo com o critério indicado na tabela abaixo, tá? Então, aqui você vai considerar um ambiente sujo, normal e limpo. E aqui o período de manutenção. 2.500 horas, 5.000 horas, 7.500 horas. Vamos fazer uma rápida conta aqui considerando 24 horas. Então, 2.500 dividido por 24, nós estamos falando em 104 dias. Manutenção de 3 em 3 meses, vamos supor. Né? 5.000 de 6 em 6 meses. 7.500 de 9, 10 meses, quase um ano. Tá? Isso que eu estou pensando, está sendo sugerido. Aqui com relação ao ambiente, o que seria limpo? Gente, limpo não é a sala de sua casa. Limpo aqui é, por exemplo, um ambiente cirúrgico, tá? Onde não pode ter nenhuma sujeira, tem que ter totalmente desinfectado, entendeu? Um laboratório, né, farmacêutico, isso é limpo. Normal, aí sim, é uma casa, uma sala de aula, né? É normal. Sujo é ambiente fabril, tá? Sujo é ambiente fabril, pois nós temos vários contaminadores, né? Itens que podem contaminar e sujar o ambiente, tá joia? E aí você vai ter que escolher aqui um desses três, para um desses três, e você vai cruzar. Nesse exemplo, ele foi bem conservador e ele considerou um ambiente normal, mas também com uma manutenção com bastante demora, né? Mas o próximo passo é o fluxo luminoso de cada luminária, tá? O fluxo luminoso de cada luminária, ele é igual ao quê? Ao fluxo luminoso luminal da lâmpada, que é esse cara aqui, vezes o número de lâmpadas, né? No nosso caso, a luminária suporta 2 lâmpadas. E lembra que eu falei para vocês do fator luminoso do reator utilizado? Então, o fator luminoso é esse cara aqui. Vamos lá. Tá aqui, ó.
fator de fluxo luminoso, 1. Tá? E quantas lâmpadas cabem na luminária? 2 lâmpadas por luminária. Tá bom? Nesse ponto aqui nós temos, né, a 2700, que é o fluxo luminoso nominal da lâmpada. Desculpa, acabei de ir lá e não mostrei para vocês, né? Tá aqui, ó, 2.700. Tá? Lumens é o fluxo luminoso nominal da lâmpada. Tá joia? (2.700) vezes 2 lâmpadas vezes o fator luminoso que nós acabamos de ver que é 1. Isso vai dar 5.400 lumens, né? Fluxo luminoso nominal. Tá joia? E aqui, por fim, a determinação do número de luminárias necessário para atender à norma, né? Então, aqui nós vamos fazer uso de todo o que nós calculamos, tá? O E aqui é o que a gente chama de desculpa, luminância, né? Exigida pela norma. A B tem a ver com as dimensões. Esse é o fluxo luminoso nominal que nós acabamos de calcular. FU é o fator de utilização, FD, fator de depreciação. Aí, jogando aqui os valores, né? Nós substituindo os valores aqui, chegou-se, por exemplo, a 8,96. Nesse momento é muito importante. O número de luminárias, gente, ele é sempre um valor que deve ser arredondado para cima. Por quê? Esse caso é muito clássico, né? 8,96 é 9. Mas e se fosse 8,10, 8,15? Arredondaria para 8? Gente, isso aqui não é o arredondamento da matemática. Isso aqui não é o arredondamento da física. Repito, preste atenção. Eu não vou usar aqui o arredondamento que vocês aprenderam e revisaram em probabilidade. Por quê? Eu tenho que sempre arredondar para cima, para atender a norma. Por exemplo, se eu tivesse chegado a 8,15 e arredondasse para baixo, 8 luminárias não são suficientes para atender a norma. Vai faltar um golinho. Por quê? Porque aquele 0,15 é o que vai faltar para atender a norma. Então, sempre você tem que arredondar para cima, prevendo o quê? Sobrar ao invés de faltar, tá bom? Então 8,15 seria 9, 6,5 seria 7, 7,3 seria 8, 4,2 seria 5 e assim por diante, tá bom? Aqui nós temos a disposição das luminárias, né? Nós temos que fazer a distribuição de forma homogênea, levando em consideração que as luminárias também não podem ficar muito próximas à parede, para você não perder, né, a parte de luminância. Então o adequado normalmente nós calculamos um EL aqui a partir da nossa espaçamento, né, máximo, da altura da fonte luminosa, a distância, né, a altura da fonte luminosa até o plano de trabalho. E a partir disso nós distribuímos essas luminárias de forma que elas fiquem não muito próximas da parede. E aqui também tem uma distância padrão para seguir uma luminária da outra, tá? Por fim, nós temos aqui um cálculo de controle e um passo muito importante, que é o quê? A potência de iluminação, tá? Prevista, instalada, nesse caso, né? E nesse caso, desculpa, tá? Isso aqui é o que nós vamos fazer, que é a conta que é muito importante para o projeto da instalação, né? Que é o projeto também que vocês estão fazendo, tá joia? Então aqui N é o número de luminárias, só que o que? Você tem que multiplicar o número de luminárias vezes a quantidade de lâmpadas que tem em cada luminária, vezes a potência da lâmpada para você achar, tá? Não se esqueçam disso. E agora o próximo passo é o segundo exemplo que nós vamos trabalhar no próximo vídeo, né? Com exemplo prático para entender melhor tudo isso que nós dissemos de forma mais prática, tá bom? Não percam esse próximo vídeo, fiquem online, bons estudos!